Oi, queridos. Boa noite, tudo bom? Como estão vocês? Sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adilson, Eusébio, Francisco, Ademir. Boa noite, professor. Boa noite, Marcela, Jaque, que está aí. Tudo bom, Jaque? Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Que bom que estamos aqui. Senhores, hoje eu preparei para vocês uma conversa assim bem tranquila, na unidade 3.3, salvo me engano, acho que é 3.3, para a gente falar um pouquinho sobre poder, tá? Então a gente vai falar aí alguns aspectos do poder na nossa sociedade, certo? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos intervalo, tá? Então, eu vou tocar direto. A matéria não é tão longa assim. Então, excepcionalmente, hoje não teremos intervalo. Então, vamos fazer de uma forma corrida, tá? Para que possamos encerrar um pouco antes. Tá bom? Combinado? Ok. Perfeito. Então vamos lá, tá vendo? A gente espera. Eu fiquei esperando um pouquinho para ver se mais gente entrava, por isso que eu dei uma atrasadinha aí no início, mas que foi bem-vindo, né? Porque eu vi que mais gente aí entraram, então por isso que eu atrasei uns minutinhos, certo? Vamos lá. Começar, gente, eu tô numa tela só, tá? Então eu não consigo ver se alguém levantar a mão. Então, por favor, se alguém, caso queira falar, eu peço que abra o microfone e pode interromper, pede licença, por gentileza, tá? Que hoje o assunto é bem tranquilinho, mas fiquem à vontade para me interromper. Deixa eu começar com uma pergunta. Vocês recebem ordem de alguém, cumpre a ordem dessas pessoas? Alguém manda em vocês? Sim. Quem, Marcelo? Sim. A minha esposa. Sua esposa, tá. Jaque? Superior, sargento, tenente. Eu? O Marcelo não. Jaque, qual que é a tua patente? Cabo. É cabo, então tá certo. Então você tá dos dois lados do poder, né, minha querida? Em mim ninguém manda não, Sim. professor. Tá, só um minutinho. Sim. Bebê. Jaque, você recebe ordem, mas também dá ordem. Na verdade, para mim, eu não levo por esse lado, porque eu tenho pouco tempo de polícia, né? Mas pela hierarquia, sim. Certo, porque tá lá na lei e você tem que cumprir, porque você não tem que querer ou não querer dar uma ordem, não é verdade? Isso. Tá, obrigada, Jaque. Senhor Ademir, como assim, senhor, ninguém manda no senhor? Qual que é a profissão do senhor? Vamos lá. Ninguém manda em mim, professor. Posso fazer o que eu quiser. Ninguém manda no senhor. Não. Certo. Serei Então, responsável. Deixa eu falar de novo. Alguém exerce algum poder sobre o senhor? Não. Não? Então tudo bem. Qual que é a profissão do senhor? Eu sou autônomo. O senhor é autônomo. O senhor fez a prova, Ademir? Fez minha prova? Fez? Não fiz porque eu peguei o semestre atrasado. E os meus trabalhos? Trabalho sim. E por que você fez? Tava lá. Por que você fez, Ademir? Porque tava lá, tinha que fazer. Porque eu coloquei lá para fazer, né? Sim. O que acontece com quem não faz? É reprovada. Então tá. Então quer dizer que eu posso. Olha que palavra legal, gente. Eu posso reprovar o Ademir se ele não fizer a substitutiva ou se ele não tirar nota suficiente? Olha a palavra. Eu posso. A partir do momento que alguém pode alguma coisa com relação a ti, a vocês em geral, então existe alguma relação de poder, tá? Quem tem seus pais? O senhor tem, Ademir, ainda vossos pais? Só minha mãe. Sua mãe, perfeito. Melhor ainda.
Eu creio que, eu sei que já pelas nossas conversas, vi que o senhor é uma pessoa religiosa e tal, e eu tenho certeza absoluta que se sua mãe falar algo para ti, você vai fazê-lo. Se ela pedir algo assim razoavelmente, você vai fazê-lo. Assim como faria se criança fosse. Se pedir, tem que fazer, né? E qual que é o verbo que você achou? Pedir, não mandar. Não, mas ela exerce um tipo de poder sobre ti. Eu considero que esses poderes são poderes cabíveis. Vocês veem que o Ademir sempre é do contra, né? O Ademir ele sempre quer vir de contra com as nossas correntes aqui. Boa noite, boa noite a Ele se todos. atrapalhou todinho agora, velho. Não estamos sujeito a coisa alguma, a não ser que tá na lei. Né? Aí vamos supor que eu não queira respeitar a lei, eu vou pagar só o preço. Perfeito. Só um minutinho, Ademir. Fala, Dilson. Professora. Ele não sabe nem o que tá. Oi. Ele sabe nem o que tá falando mais. Se atrapalhou todinho agora. Obrigada. Nivaldo, pode falar. Nivaldo, boa noite. Pode falar, boa noite. O que você está falando de mim, professora? Eu estava ouvindo aqui pelo notebook, quem não faz o trabalho. Eu estava falando do que eu posso fazer com quem não faz o trabalho, o que eu posso fazer com quem não participa da aula, né? Na aula, o que eu posso fazer com quem não faz prova, né? O que eu posso fazer com quem não entregue um trabalho dentro da data, né? Em falar quem fez o trabalho fora da data, eu já corrigi, já lancei as notas, tá bom? Então, veja, eu fiz essa brincadeira com vocês, tá, Ademir? Foi uma brincadeira apenas, só para vocês refletirem. Brincadeira, viu, professor? Só para vocês refletirem o seu papel na sociedade. O papel que vocês têm dentro da estrutura social, mesmo que seja dentro da instituição familiar, que é o caso do Marcelo, que a esposa dele manda nele, ele já falou, foi claro, foi objetivo, e é isso que a esposa que tem o poder ali. Quanto na instituição no profissional, né? Que é o caso da Jaque, que mostrou para nós a hierarquia, e ela ainda fez um comentário para nós que não que ela queira, ela acaba, mas não que ela queira mandar em soldado, mas se a lei, principalmente o regimento interno da Polícia Militar, determina que se ela recebe uma ordem que ela tem que passar para o soldado, ela tem que cumprir. Ela não tem escolha, né? Daí ela vai ter que exercer o poder de autoridade dela sobre os soldados. Independentemente da instituição a qual os senhores refletiram quando eu falei, sempre vai existir alguma relação de poder. O ser humano sempre vai passar por alguma relação de poder. Mesmo que seja aquela consulta médica onde o médico manda você tomar o remédio, manda você fazer aquele tratamento, tá? É óbvio, depois você tem a faculdade, como o Ademir já citou, de fazer ou não fazer, mas você tem a sanção também. Então, para que tudo não ocorra de forma correta, você vai ter que submeter aquilo que estão, de certa forma, aquela ordem, né? Aquele mandamento, né? Aquilo que estão lhe sujeitando, certo? Para que até às vezes você alcance o seu objetivo, né? Se eu quero me formar bacharel, eu preciso passar na disciplina de filosofia. Logo, eu preciso fazer os trabalhos e as provas que a professora mandou. Então, independentemente das instituições a qual vocês pensaram, a qual vocês estão inseridos, sempre vai existir uma relação de poder. Aqui a gente vai falar um pouquinho da relação entre o direito e o poder. Mas antes de adentrar no direito, a gente precisa conhecer primeiro o Instituto do Poder, certo? Então, gente, vamos começar. Poder é verbo, tá? Poder é verbo. Então, quando eu estou falando em poder, ele compreende um conceito necessariamente necessário
para que a gente possa também compreender a organização e o funcionamento da sociedade. É como eu falei, independentemente de qual instituição social que vocês pensaram, qual vocês estão inseridos. Lá dentro pode ter um tipo de poder. Pode, inclusive, vocês estão exercendo esse poder, né? Dependendo do onde vocês estão pensando. Então, eu preciso compreender o poder para poder, inclusive, compreender a organização social, né? O funcionamento dessa sociedade. Independentemente do momento histórico que a gente que se pensa, né? Sempre o fenômeno do poder ele vai estar inserido. E o poder vai ser determinante para vários aspectos daquela sociedade, daquele momento, daquele momento histórico, certo? Então, o poder ele é um fenômeno social, também é um fenômeno natural, tá bom? Porque ele tanto tem relação com pessoas quanto com objetos. Então, ele é um fenômeno social porque ele está inserido em qualquer forma de vida coletiva, em qualquer forma de vida em comunidade, desde as mais primitivas, tá? Por exemplo, se alguém já teve a curiosidade de ouvir, de estudar um pouco sobre as organizações, as sociedades primitivas, né, não escritas, tá? Que se organizavam em clãs. E aquele sistema clânico tinha lá uma pessoa responsável por esse poder. Esse poder poderia ser patriarcal ou matriarcal, a depender da espécie, sociedade clânica, certo? Mas desde as primitivas esse poder fazia parte da estrutura social. Então, a gente vê que há uma natureza social no poder, né? Porque a gente vê que existem pessoas que são encarregadas de governar e existem pessoas que são governadas. Eu não estou falando na concepção aristotélica louca, né? De que quem nasceu para ser governante é governante, quem nasceu para ser governado é governado. Não é isso. Estou falando que na sociedade tem pessoas que são encarregadas, têm a função de governar, e outras têm a função de serem governadas. Porque não dá para todo mundo ao mesmo tempo governar, certo? Liderar. Né? Líder geralmente ou é uma pessoa ou um conjunto de pessoas, certo? Então, natureza. Oi, pois não, Marcelo. Esse é o primeiro slide? Esse é o primeiro, o segundo slide, meu querido. O primeiro é esse. Obrigado, já tirei o print. Esse é o segundo. Então, no modelo que nós vivemos de Estado moderno, existe essa concessão do poder, né? Para que esse Estado para que esse Estado exista. Né? Qual é a forma que nós concedemos o poder a esses governantes? Através do voto. Se nós falamos na sociedade em que vivemos, Brasil, né, tá lá no parágrafo 1º do artigo 1º, que todo poder emana do povo. Então, o povo tem poder. Mas, para que haja a formação do Estado, eu preciso atribuir, conceder, né, esse poder a um representante desse povo, porque, como eu já disse para vocês na aula passada, não há como na democracia atual, no contexto atual, viver uma democracia romana. A democracia que vivemos é representativa. Então, o Estado moderno se forma a partir do momento em que nós concedemos esse nosso poder a representantes, né? E aí eu tenho a formação do Estado. Ou seja, o nosso governo, ele é formado por pessoas a qual cedemos, ou melhor, concedemos o nosso poder soberano. E ele que vai exercer esse poder soberano.
Então, por isso é que a gente tem que compreender o poder como um veículo que busca alcançar a ordem social, né? Através do quê? Do direito, né? Para quê? Para atingir o bem comum. Então, hoje, o poder, nesse nosso estado moderno, ele é o meio pelo qual eu tenho a ordem social, mas ele vai se concretizar, ele vai se efetivar através do direito, tá? Que a finalidade do direito seria aí o bem comum. Não para todos, né? Para Karl Marx, lembra que ele falava que não, né? O Karl Marx diz que a finalidade do direito é o bem da classe hegemônica, né? Da classe que detém o capital. Mas é bom que a gente faça esses ganchos com outros pensamentos. Tá? Então, vamos lá. A palavra poder, como eu disse para vocês, é verbo e ela vem designar a ideia de possibilidade. Né? Possibilidade do quê? De agir. O poder é uma ação. E ele se caracteriza por a possibilidade. Você pode. Esse poder, verbo, ele significa que é algo que há uma possibilidade de se concretizar. Mas não necessariamente vai ser concretizado. Então, vamos lá. Eu, Luciane, enquanto professora, eu posso não querer receber trabalhos entregues fora do prazo, desde que acordado previamente. Mas, se eu determinei anteriormente uma regra de que há um prazo para ser entregue, eu posso não querer recebê-lo fora do prazo. Veja que esse posso, ele vem, ele vem do verbo, né, poder. Então, eu tenho o poder de receber ou não. Mas é uma possibilidade. Né? Quer dizer que se alguém chegar com um trabalho atrasado, aí eu posso receber ou não posso receber. Então, é a possibilidade da ação, né, de produzir efeito. Ele ainda está em abstrato, ele não é em concreto. Mas há um momento em que esse poder, uma vez realizado, ele sai do plano da possibilidade e vai para o plano concreto, né, que vai, aí sim, produzir um efeito. Então, pode ser direcionado, né, tanto para indivíduos como para grupo de pessoas e até para objetos. Então, quem pode ter o poder? O poder pode ser para uma pessoa, para um grupo de pessoas, principalmente quando há governos aí oligárquicos, ou há lideranças, né, em grupos, quanto para objetos. Tá? Por exemplo, poder de absorção, poder de calor, né, poder de retenção. Então, veja que o poder é uma possibilidade que tanto é para indivíduo quanto para objetos. Mas o que nos interessa aqui é o ponto de vista com relação às pessoas, aos sujeitos, ou seja, o poder do ponto de vista social. Que ele pode ser considerado desde o poder de um pai para com o filho, né? Do médico para com seu paciente, do professor para com seus alunos, de um funcionário público para com o cidadão, exercendo aí a legítima autoridade, tá? Também do governante para os seus governados, certo? Então, o poder social, ele vai aparecer na sociedade em várias instituições, desde a família até as governamentais. Então, o poder sobre o homem é diferente do poder sobre as coisas, mas quando se tem o poder sobre a coisa, ele pode ser utilizado para praticar o poder sobre a pessoa. Nossa, mas isso eu filosofei demais, né, gente? Resumindo, ou melhor, falando em outras palavras, o poder, ele pode ser exercido aí de uma pessoa para uma pessoa, certo?
no caso aí dos próprios militares, que tem uma hierarquia. Então, o poder é exercido de pessoa para pessoa, certo? O superior exerce o poder para com o inferior, tá? E assim a ordem de hierarquia é mantida. Então, o poder são correlacionados à pessoa, ser humano. Tá? Mas existe o poder que se tem sobre as coisas. Então, é o poder que o homem tem sobre a coisa. Não sei se vocês já ouviram falar aí da expressão o poder do capital, né? Ou o poder da influência. Veja que aí o poder da informação, que aquele que tem o poder sobre essas coisas, né? O poder da riqueza, ele é o poder de uma pessoa, um ser humano, para com uma coisa. Então, ele exerce poder sobre aquela coisa. Como que ele vai exercer o poder? Utilizando aquela coisa da forma que ele quiser. Então, se for poder de capital, ele vai usar para produzir aquilo que ele quer, né? Porque ele tem aí o controle dos meios de produção. Se for o homem exercendo aí o poder sobre a informação, ele vai usar essa informação da forma que ele quiser, seja vendendo essa informação, utilizando essa informação para obter uma vantagem. Por exemplo, você tem uma informação aí que um determinado tributo vai ser lançado antes mesmo de mais ninguém, que vai impactar nas ações da bolsa, e você começa a vender as suas ações, certo? Então, é o poder da informação, você ter essa informação. Então, cada um vai utilizar o seu poder sobre a coisa da forma que você quiser. Por exemplo, o seu carro. Você tem lá o seu carro, então você tem o poder sobre o seu carro. Aposto que ninguém troca música no carro de vocês. Que quem manda ali na música é o dono do carro, é quem está dirigindo, é o dono do carro. Então, veja que esse é o poder do homem sobre a coisa. Mas eu falei que esse último pode ser usado para praticar o poder sobre o homem. Então, um homem que tem o poder sobre a coisa e ele utiliza a coisa para exercer o poder sobre outra coisa. Eu tenho o poder do capital. Se eu tenho o poder do capital, eu posso querer instalar minha fábrica, tá, aqui em Itapecerica. Aí, como eu tenho a minha fábrica, eu tenho o meu capital, tá, eu vou ofertar emprego lá para pagar um salário mínimo. Então, veja que se você quiser um emprego, você vai ter que se submeter às minhas ordens, porque quem é dono do capital sou eu. Se você não quer submeter às minhas ordens, então você não terá o seu emprego. Olha, a pessoa para conseguir um emprego tem que submeter a mim, porque eu tenho poder sobre a coisa. Eu posso pegar e tirar a fábrica de lá e mandar para uma outra cidade, certo? Então, veja, existe o poder do homem sobre o homem, o poder do homem sobre a coisa. E o poder do homem sobre a coisa pode ser utilizado para atingir, né, para exercer o poder sobre outra pessoa, outro ser humano. Tá? Um exemplo disso pode ser observado quando um governo detém o poder de determinado mineral essencial para outro país. E, em troca de seu fornecimento, acaba por exigir certas políticas que vão recair sobre os indivíduos, certo? Às vezes, para comprar esse mineral ou essa tecnologia, o Estado vai precisar de mais dinheiro, e para ter mais dinheiro vai ter que aumentar o imposto. Acaba caindo sobre o cidadão comum, para poder comprar aí esse mineral. Então, veja que o poder sobre a coisa, você tem um poder sobre as pessoas. Ficou claro isso? Alguma pergunta? O poder sobre a coisa e o poder sobre a pessoa?
Ficou claro, Pro. Obrigada. Então, veja, por mais que exista um poder sobre um objeto, uma substância, uma coisa, né? Sempre existirá ao lado um indivíduo, tá? Um grupo de pessoas que é induzido a se comportar de alguma maneira. Isso é um poder social. É o poder com relação à pessoa, né? Mesmo que haja um objeto nessa relação. Uma pessoa exercendo poder com um objeto que vai atingir outra pessoa. Tá? Então, veja que eu tenho uma relação, esse fenômeno do poder, tá? Ele tem 3 partes, tá? Ele tem a pessoa que exerce o poder, a pessoa a qual é exercido o poder, tá? E para que aquele poder é exercido? Qual a finalidade, né? Qual a atividade qual a finalidade que se quer atingir? Tá? Eu vou instalar a fábrica em Itapecerica e quero contratar funcionários. Os funcionários, para ter emprego, terão que se submeter ao meu poder. E para que eu quero que esses funcionários se submetam ao meu poder? Para eles produzirem, para eles trabalharem, para eles fazerem um produto que eu preciso para vender, para ter lucro e para manter o capital, né? Ou seja, para manter meu poder sobre a coisa. Então, sempre eu tenho essa relação, né? A pessoa que exerce o poder, a pessoa sobre a qual o poder é exercido e a finalidade dessa atividade de exercer o poder, né? De influenciar, de mandar. Né? Para que eu faço isso? Tá? Com qual propósito? Então, veja, para vocês pensarem a vida de vocês, existem vários âmbitos do poder, né? A depender dos espaços onde esse poder é exercido. Então, eu tenho poder de menores dimensão, poder de maiores dimensão. O médico, ele tem informação e conhecimento privilegiado sobre a saúde e exerce uma relação de poder com o seu paciente. Eu não tenho muito o que opinar com um médico, porque eu não tenho a formação, né? Ou melhor, a informação que ele tem. Né? Então, ele vai exercer uma relação de poder para mim, porque ele tem a informação e o conhecimento necessário para manter a minha saúde. Se eu não obedecer, com certeza vai haver aí uma sanção, né? Que provavelmente a minha saúde não vai ser mantida. Né? O poder do professor em relação ao processo de aprendizagem e a transmissão do saber também exerce poder sobre os alunos. Então, um professor, ele tem poder para decidir os conteúdos a serem ministrados, ele tem o poder da forma como ele vai transmitir esse conteúdo, ele tem o poder de determinar quais serão os métodos de avaliação desses alunos, e ainda tem o poder sobre o próprio aluno, para manter até a disciplina, a ordem, a organização das discussões, etc. Então, veja que a depender dos espaços, o poder é exercido de forma diferente e em esferas, né? Em espaços diferentes, em âmbitos diferentes, né? Então, as relações de poder existem em vários espaços sociais, o que vai variar aí de acordo com cada atividade de cada espaço social, de cada âmbito social, de cada instituição a qual esse poder está sendo exercido. Então, veja que do conceito do poder que eu falei para vocês, que é um verbo que diz respeito à possibilidade, então, num primeiro momento, é possibilidade. A partir do momento que ele é exercido e se concretiza, ele já é a realização. Aí eu tenho, então, 2 espécies de poder. Eu tenho o poder enquanto potência, poder potencial, e o poder aí realizado, concretizado, que é o poder atual. O poder
potencial, ele é a mera possibilidade de ser exercido esse poder. Eu posso, mas também eu não posso, né? Eu não quero. Posso e não quero. Então, vendo essa mera possibilidade, né, de escolha, de exercer ou não esse poder, eu chamo isso de poder em potencial. Tá? Se o filho de vocês faz alguma arte aí, você pode castigá-lo, você pode dialogar com ele, tá? Você pode fazer com que ele repare o dano, se houve algum dano causado, ou você pode simplesmente não fazer nada. Então, veja que ainda estamos no poder na fase potencial do poder. Quando você age de forma efetiva e concretiza aquelas suas vontades que vêm do seu poder, nós chamamos isso de poder atual. Quando essa possibilidade, quando o poder potencial se transforma em ato concreto, aquele efetivamente exercito ao qual resulta na relação de comportamentos. Por meio da sua ação, você vai determinar o comportamento das pessoas, porque sua ação vai ser dirigida a uma determinada pessoa ou coisa, mas de qualquer forma vai chegar a uma pessoa, certo? Então, poder potencial é a mera possibilidade. Poder atual é quando eu transformo o poder potencial num ato concreto. Então, veja que fazendo essa reflexão do poder, é difícil você chegar efetivamente a uma tipologia ou uma definição, né? Definição. A gente tem uma conceituação, né? Uma concepção do que é o poder. Mas, independente aí das dificuldades filosóficas e sociológicas em definir o poder, nós conseguimos extrair desse poder, dos poderes exercidos na sociedade, algumas características. Tá? E vamos a elas. Tá? A primeira característica que observamos é a sociabilidade. Por quê? Porque o poder é um fenômeno social. E não tem como você explicar o poder somente observando uma pessoa. Né? Não dá para você fazer esse tipo de estudo do poder se você está com uma pessoa só, né? Um indivíduo. Né? Porque fatores individuais não tem, o poder não vai agir, porque o poder ele tem que ser realizado sob outra pessoa. Então, por isso que ele é fenômeno social. Você tem vários fatores da comunidade, da sociedade, ou seja, de pessoas em conjunto, e que você não consegue explicar somente, né? Não consegue aplicar o poder de forma individual. Ou seja, não dá para o indivíduo mandar nele mesmo, né? Exercer o poder sobre ele mesmo, com todos os aspectos do poder, né? Quando ele faz isso, o que ele vai fazer é o exercício da liberdade, né? Aí, ou do livre-arbítrio, que também ainda é a liberdade, mas não é o poder que nós falamos, o poder atual, né? Que é o exercício da liberdade. A segunda característica, que aí vocês vão compreender melhor a sociabilidade, é a bilateralidade. O poder é sempre a correlação de duas ou mais vontades, havendo uma que predomina e a outra que se submete. Não tem como eu mandar em mim mesmo, tá? Não tem como eu exercer um poder com sua coercibilidade, com sua persuasão, com suas características de poder sobre mim mesmo. Eu necessita de alguém detentor do poder e outra pessoa sobre a qual esse poder será exercido. É outra pessoa que vai obedecer. Então, eu preciso de pelo menos, no mínimo, duas pessoas, dois lados. Né? Pode ser, não precisa ser pessoa, pode ser grupos. Terceira característica. Quando se procede ao isolamento artificial... terceira característica, a relação. Quando se procede ao isolamento artificial de um fenômeno para efeito de análise
verifica-se qual a posição dos que nele intervêm. Veja, aqui, essa terceira característica trata-se do estudo teórico do poder. Tá? E quando você vai estudar teoricamente poder, tá? Então veja, quando se procede o isolamento artificial, você está estudando teoricamente poder, uma das características que você observa nesse estudo, além da bilateralidade e sociabilidade, é que há uma relação entre as pessoas. Né? A depender, essa relação vai depender da posição que cada um tem nesse poder. Então, se o indivíduo que tem o poder, a relação dele para o outro é a relação de comando, de autoridade. O outro lado, que não tem o poder, a relação dele para com quem tem o poder é a relação de submissão, né? de submeter aquela vontade de quem tem o poder. Então, essa é uma característica de poder, a relação entre as partes. A quarta característica do poder é o processo. Ou seja, ele é algo que vai se formando, ele tem uma estrutura, ele tem uma dinâmica própria, esse poder. Então, a depender dos espaços, cada tipo de poder tem sua dinâmica, né? Tem a sua forma de exercício, forma de realização, forma de legitimidade, certo? Então, todo poder, ele possui um processo, né, uma dinâmica processual para ser exercido, e a gente observa isso a partir do estudo teórico do poder. Outra característica que nós vemos do poder é a relação social bipolar. E esse bipolar, senhores, os senhores tomem no sentido psíquico da palavra. Tá? Com certeza os senhores já devem ter ouvido a expressão aí, transtorno bipolar. Então já sabem que tem uma conotação aí psicológica. Então, a relação social bipolar. Aí nós estamos falando de vocações, tá? Vocações psicossocial de algumas pessoas para se fazerem obedecer. Ou seja, a vocação que alguns têm de atuar, de exercer aí uma atuação ativa, né? De ir lá, de liderar. E também, como é relação você tem que ter algo para relacionar, né? Contrapartida a essa mesma vocação psicossocial que muitos têm para serem obedientes, ou seja, agirem passivamente. Então, veja que poucos têm uma vocação psicossocial para se fazer obedecer. E muitos têm essa vocação psicossocial para se fazerem, para serem obedientes. Então, nós estamos falando de atuação predominantemente ativa, daquele que exerce o poder, aquele que se faz obedecer, e de uma atuação predominantemente passiva, daquele que se submete, aquele que é obediente. Então, por isso que chamamos de relação social, né? Um que manda e outro que obedece. Bipolar, porque essa vocação é pessoal, é subjetiva. As pessoas aí vão desenvolvendo as características para liderar, né, para se fazer obedecer, ou às vezes não, às vezes preferem só serem obedientes. Conheço muitas pessoas que preferem não liderar e somente executar, né, somente cumprir aquilo que lhe foi dito, certo? Então, essa é a relação bipolar do poder. Mais duas características temos aqui. Mais duas. A intencionalidade. Então, essa intenção do poder, né, consiste em fazer com que o outro indivíduo ou grupo realize aquele comportamento pretendido. Então, a pessoa que exerce o poder, ela exerce com a intenção de ser obedecido.
ela exerce com a intenção daquela pessoa a qual o poder, sobre a qual o poder está sendo exercido, que aquela pessoa realize exatamente o que está sendo mandado, né? Está sendo ordenado. Então, o poder tem essa característica de intencionalidade para com daquele que está exercendo esse poder. Porém, essa característica ela não é absoluta, tá? Tem posicionamentos contrários dizendo que nem sempre há uma intenção no exercício desse poder. Então, há posicionamentos contrários, pois alguns irão dizer que esse comportamento pretendido pode não ter intenção alguma. Você até quer, até se pretende chegar a algo, mas sem ter a intenção de. Porque às vezes só age com mera voluntariedade ou mera imitação. Isso fica muito claro no comportamento das crianças. Por exemplo, quando as crianças vão brincar aí de casinha, né? Quem já não escutou essa expressão, né? E aí tem a mamãe, o papai e os filhinhos. Eles não querem ali, não tem a intenção de se fazer obedecer. Aquele comportamento é meramente uma imitação. Não há a intenção de exercer o poder sobre as demais crianças. Somente de repetindo aí o comportamento de adultos. Também de forma voluntária, quando de repente necessita que alguém inicie as atividades, tá? Mas não com a intenção de mandar, mas simplesmente porque alguém tem que tomar a frente da situação. Por exemplo, uma brincadeira entre crianças, onde alguém tem que iniciar a atividade, né? Por exemplo, pega-pega, tá? E alguém fala, não, então tá comigo. Essa criança, ela tá se voluntariando a começar a atividade. Ela não tá decretando, ela não tá determinando, ela não tá obrigando que os outros aceitem ela para iniciar a atividade. Não, ela só tá tendo essa iniciativa. Então, nem todos os comportamentos que parecem, que pretendem alguma ação dos outros, necessariamente são comportamentos que intencionam que os outros o obedeçam. Não é isso. É simplesmente ou uma mera imitação ou uma mera voluntariedade para que as coisas aconteçam, mas não para se fazer obedecer. Não seria essa aí a proposta de certos comportamentos, tá? Então, há essas duas vertentes aí da intencionalidade, mas a grande maioria entende sim que intencionalidade é uma característica do poder, certo? E aí, a sétima característica é a coercitividade. Olha só, eu fico perdidinha nas minhas aulas, gente. Eu não sei mais onde eu tô, quanto tempo de aula, agora eu já vi aqui. Coercitividade, professora. Não é isso não, eu não consigo organizar o tempo, entendeu? Não é que eu não consigo, eu consigo ler, mas eu não consigo organizar meu tempo com uma tela só. Vejam, coercitividade, outra característica do poder, e aí fica muito claro para vocês que o poder ele é coercitivo, porque a autoridade ou um órgão, né, que representa o poder, né, a pessoa, né, a pessoa, a autoridade, ou o órgão que representa o poder, pratica um ato, uma ação, que ou até mesmo exige de outra pessoa um determinado comportamento. Então, veja, quando ele requer, esse requerer, esse exigir, tá? Ele o faz não só na intencionalidade daquele comportamento ser cumprido, mas no sentido também de coagir, né? No sentido coercitivo, de fazer com que aquelas pessoas, se não se comportarem daquela forma, vão sofrer algum tipo de sanção, né? Ou uma pena, ou até mesmo o uso da força ou violência
dos grupos, né, ou das instituições sociais aí, certo? Então, vai mais além da intencionalidade. A intencionalidade é fazer-se obedecer. A coercitividade é, se não obedecer, vai ter uma sanção. Então, é melhor obedecer. A coerção é quando você fala, é justamente essa possibilidade de sofrer uma sanção. Por isso que nós falamos que o poder é coercitivo. Se não for cumprido, ele vai imperar uma sanção, mas somente se ele não for cumprido ou se for cumprido de forma diversa daquilo que foi exigido, certo? Então, essas são as características aí do poder. Nesse universo do poder, a gente vê que é necessário que ele seja legítimo. Mas esse poder legítimo, ele se obtém mediante o consentimento que aqueles se submetem. Então, veja que o que é legitimidade? O que autoriza aquela pessoa a exercer o poder? E aí a gente já vai se aproximando do direito, né? O que autoriza aquela pessoa a exercer o poder? Então, legítimo é algo legal, algo que é certo, algo que é correto, algo que pode acontecer. Tá? Então, para um poder legítimo, ele deve ocorrer mediante o consentimento daqueles que vão se submeter a esse poder. Então, tem que ter legitimidade a pessoa que tem esse poder. Então, vamos lá. O presidente tem poder no governo do país? Tem. Qual é a legitimidade dele? A legitimidade é que ele foi eleito por meio do voto. Tá? O juiz tem poder sobre as partes? Tem. Qual é a legitimidade dele? A legitimidade dele é da lei. Uma vez que ele foi lá, assumiu o cargo, né, e assumiu as funções do cargo, a legitimidade dele está na lei, onde ele tem lá que fazer ele tem que apreciar a causa, tanto está no CPC quanto na Constituição, ele tem que apreciar a demanda. Tá? Ele não pode se furtar a julgar, mesmo se não houver lei. Se não houver lei, ele vai ter que se valer de analogia, costumes ou princípios gerais do direito. Mas vai ter que decidir a demanda. Certo? Então, todo poder, para ser legítimo, ele precisa ter esse consentimento das partes que se submetem. Né? Então, nessa lógica do Estado de Direito, né, do pacto social, do poder, ele é transferido aí a partir que a gente elege os nossos governantes, o nosso legislativo, para que façam as leis para poder distribuir esse poder por seus respectivos órgãos e agentes públicos. Certo? E ao distribuir, o Estado, quando distribui esse poder para os órgãos e agentes públicos, esse poder, essa distribuição é feita segundo a lei. Então, a legitimidade está na própria lei. Está previsto na lei que essas pessoas, né, esses agentes públicos e esses órgãos podem exercer esse certo poder. Então, apesar de o poder não ser necessariamente uma categoria jurídica, né, não ser um objeto do direito, ele atua ali de mãos dadas com o direito, né, porque tem objetivo em comum. Tanto o direito quanto o poder, ele é exercido para manter a ordem. Existem os dois para manter a ordem. Então, o direito busca tornar concretas as vontades comuns. Ou seja, fazer desaparecer características de poder pessoal, tornando-o despersonalizado. E esse poder que nós falamos que advém do Estado de Direito, né, ou do Estado Democrático de Direito, todo Estado Democrático de Direito, primeiro tem uma ordem jurídica, né? Então, falando em Estado de Direito, a gente engloba todos os estados, né, todos os países. Veja que o direito, ele existe ali justamente para tornar concreta a vontade comum. Por que é vontade comum? Porque essa vontade que está na lei advém aí do poder legislativo que foi eleito por meio dos representantes.
Então, que fazem as leis, e as leis aí presume-se que seja a vontade comum. Não necessariamente, a gente sabe disso, né? Mas deveria ser. A Carta Constitucional, nossa Constituição Federal, é um exemplo de tentativa de estruturação de poder. Porque ela delimita o poder do Estado, ela traz o que o Estado pode ou não pode fazer, ela fala o que cada órgão pode fazer, né? E que cada esfera do poder, executivo, legislativo e judiciário pode fazer. Então, esse poder, ele é delimitado de acordo com a função de cada órgão, né? E de cada instituição democrática. Então, não é exercido de forma absoluta, como dizia Carl Schmitt, né? O poder soberano, que todo o poder concentrava na mão do Führer. Não, no Estado democrático de direito, o poder é limitado, ele distribui a função, esse poder é distribuído através de funções do Estado, e ele é limitado pelas normas constitucionais. Então, veja que aí a gente tem uma relação bem próxima entre poder e política, né? que não tem como. Para nós elegermos os nossos governantes, a política aparece aí para fazer com que esses governantes se relacionem, né? Esses representantes do parlamento se relacionam. Então, não tem como também não relacionar poder, política e direito. Política a gente já viu na aula anterior, né? Mas aí vem mais o poder junto com a política. E Weber vem com um ensinamento muito importante para nós sobre autoridade, sobre dominação e sobre poder, que eu creio que vocês já sabem, né? Que é objeto aí do estudo da sociologia e de outras disciplinas, né? E Weber traz a divisão do poder, né? Ele traz 3 tipos puros de poder, 3 tipos legítimos de poder, que é o poder legal, o poder tradicional e o poder carismático. Então, na sociedade, existem 3 tipos de poder, né? 3 tipos puros e legítimos de poder: poder legal, tradicional e carismático. Então, para Weber, o que é o poder legal ou a dominação legal, né? Tem a característica da nossa sociedade atual, né, burocrática, na qual ela é legitimada pelo ordenamento jurídico, pelas normas, pelas regras jurídicas, sendo submissos a ele não apenas os cidadãos, mas também o próprio Estado. Então, esse poder legal advém do próprio da legislação. Mesmo quando nós falamos assim, por exemplo, o patrão com relação ao empregado, o poder dele é legal, porque está previsto na lei, que são os poderes o poder patronal, está lá na CLT. E são vários o poder patronal: o poder disciplinar, o poder administrativo e o poder regulamentar. Esses são os poderes do patrão, do chefe, do empregador. Então, essas relações que são constituídas através da lei, né, os que esteja previsto no ordenamento jurídico, são poderes legais, tá? Eu vou usar Jaque como exemplo, licença, Jaque. O poder que o sargento exerce sobre ela é um poder legal, porque advém tanto do regulamento jurídico da instituição, quanto da lei estadual que criou essa instituição, certo? O poder que ela pode eventualmente exercer sobre um inferior, né, uma pessoa de patente inferior, também é um poder legal, porque está legalmente previsto. Então, o poder legal, ele não acontece somente no governo, do governador para os seus governados, tá? Vai acontecer do governador para os funcionários públicos, do presidente para os seus funcionários públicos, certo? Então, essa legitimidade onde está?
Olha que pergunta boa para fazer. Onde está a legitimidade do poder legal? A legitimidade do poder legal se encontra na própria lei, deriva da lei. O poder é exercido de forma legítima porque tem previsão no nosso ordenamento jurídico. Certo? A segunda forma de poder, o segundo tipo puro de poder para Weber. Vocês estão quietinhos, gente? Está acontecendo alguma coisa? Tá todo mundo aí ainda? Deixa eu ver vocês. Tá todo mundo aí? Sim. Tá tranquilo? Tá fluindo? Só fala de Eu poder. aqui, tá professora. Bom. Oi, Marcelo. Você só fala de poder, meu. Mas hoje eu falei que a aula era poder. Rapaz, tu tá muito poderosa, viu? Ai, obrigada. Vamos lá. Ai. Então, gente, a segunda forma de poder para Max Weber, lembrando que a gente está vendo o poder em Max Weber. Então, as 3 formas de poder em Max Weber. A segunda forma é o poder tradicional ou dominação tradicional, tá? Que é fundado naquele caráter de sacro, né? Daquela coisa que existe desde sempre. Até uma fala que eu brinquei com o Ademir no começo da aula, né? Que eu falei, mas isso sua mãe mandar, né? Aí ele falou, mas se a mãe mandar, aí tem que obedecer, né? Exatamente, é isso o poder tradicional. Que tem aquela coisa de sacralidade, algo que é assim porque desde sempre foi. Então, tradicionalmente, culturalmente, sempre foi assim. Então, esses conteúdos vêm da própria cultura, né? Do próprio sistema patriarcal que temos. Então, aonde se encontra a legitimidade desse poder tradicional? Justamente na tradição. É a tradição que faz com que aquele poder seja legítimo. Por que a mãe ou o pai podem dar ordens aos filhos, independente da idade dos filhos? Justamente por uma questão aí tradicional, cultural, né? Esses vínculos são ordenados, né? Eles são tornados como sacros, certo? Então a gente obedece porque advém do nosso sistema, da nossa cultura patriarcal. E a terceira forma de poder em Max Weber é o poder carismático. Esse poder carismático, ele não vem daquilo que é sacro, né? Não vem daquilo que é tradicional, mas ele vem daquilo que é afetivo, né? Daquele poder de espírito, daquela coisa de confiança, aquela coisa do afeto, da crença. É o poder, por exemplo, do padre com relação à sua congregação, do pastor, do rabino, o poder daquele do herói, daquela pessoa que é heroína, o poder aí de uma pessoa que você, de um doutrinador que você respeita muito, né? Veja que ele não tem uma função, um escritor, né? Alguém para você que você se espelha, né? Que tem um líder, mas que foi ali tido como líder, não porque se impôs, mas porque todos quiseram que ele fosse o líder. Tá? Às vezes acontece, né? Vamos escolher o representante de sala, tem que ser fulano, tá? E veja que esse poder que é atribuído a essa pessoa, ela vem em virtude do carisma, do afeto, da crença. Então aqui eu posso falar dos líderes religiosos, posso falar dos heróis, posso falar daquelas pessoas a qual vocês têm grande admiração, que essas pessoas acabam exercendo um poder moral sobre vocês, porque a tendência é a não fazer algo que a desagrade, né? Ou um mero poder de liderança que foi simplesmente jogado na mão dessa pessoa, porque em virtude do afeto que essa pessoa tem, né? E as pessoas se tornam verdadeiros discípulos, seguidores daquilo. No caso de Jesus Cristo, é o melhor dos exemplos aí do poder carismático.
né? Não havia aí nenhuma coerção, né? Nem nada a ser exercido. As pessoas simplesmente seguiam por afeto, por crença. Às vezes, alguns não sabiam por que estava seguindo, mas sabiam que devia seguir. E depois, em algum determinado momento da história cristã, aí descobriram, cada um descobriu o seu rumo. Certo? Então, essas são as 3 formas de poder em Max Weber. Né? Mas veja, independentemente de qualquer uma dessas 3 formas de poder, sempre vai ter uma autoridade. A autoridade sempre vai estar presente. Essa autoridade tanto pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Então pode ser tipo um órgão. A autoridade é que é a pessoa responsável por dar ordens, né? Por traçar a diretriz, né? Que será obedecida. Então, o poder é exercido porque tem autoridade. A autoridade, ela vem com um sinônimo aí, para Max Weber, de dominação. Certo? Então, o poder é uma coisa, a autoridade é outra. Então, a gente precisa diferenciar poder de autoridade. Poder é a capacidade que alguém tem de induzir, influenciar o comportamento de alguém. É alguém fazendo algo, utilizando da sua influência, né, para poder fazer com que outra pessoa faça aquilo que ela queira. Então, capacidade de induzir o comportamento de alguém. Através do que essa indução, né, essa influência vai ocorrer? Pode ser através da manipulação, através da coerção, através da lei, da regra, de normas estabelecidas, através do dinheiro, através da força física, através da informação, conhecimento, prestígio. Né? Até mesmo através da amizade ou relações íntimas, que é o caso do Marcelo lá, que quem manda lá na casa dele é a mulher dele. Né? Então, o poder sempre vai ser exercido por alguma dessas formas, entre outras, que eu não coloquei aqui. Certo? Esse é o poder. Então, é a capacidade que alguém tem de induzir, de influenciar o comportamento de outra pessoa através de manipulação, coerção, riqueza, através do uso de algum método. E autoridade. A autoridade, aí ela vem, está ligada à dominação, tá? Autoridade e dominação são as mesmas coisas. Então, autoridade é o respeito que uma certa pessoa, né, ou entidade ou órgão. Então, a autoridade é o direito que a pessoa tem, o direito adquirido que a pessoa tem de ser obedecido dentro desse grupo. Então, ele exerce a dominação, porque ele tem o direito de se fazer obedecido. Então, a dominação que submete o outro pode se sustentar em tradições, costumes, né, em qualidades excepcionais de certas pessoas, inerente a afeto ou nas regras estabelecidas e aceitas pelo grupo. Então, veja, o poder, ele é exercido pela autoridade. Então, a autoridade é o direito de alguém se fazer obedecido, seja pelo poder legal, seja pelo poder tradicional, seja pelo poder carismático. A autoridade sempre domina aquelas pessoas que se submete ao seu poder. Então, nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, poder familiar, que antes do Código Civil de 2002 era chamado, no Código de 16, era chamado de poder patriarcal. Aí foi modificado em 2002, né? Tirou o poder patriarcal para dar igualdade aos genitores, né? Então, tanto a mãe quanto o pai, ele tem o mesmo poder de autoridade sobre os seus filhos. Então, qual que é o poder? O poder é familiar. Quem é a autoridade? A autoridade são os pais. Então, aí vocês identificam o poder, né? O poder governamental. Quem é a autoridade? O governador do estado. Então, sempre eu tenho o poder
e nesse poder ele vai ser exercido por uma autoridade, certo? Então, esse contexto decorre de uma série de situações e que sempre vai estar presente a autoridade, a qual também mantém aí, né, uma relação com a política e o direito. Quando a gente leva isso para o âmbito do jurídico, né, do Estado, eu vou ter uma relação com a política e o direito. E é o direito que tem que tutelar as divergências que podem ocorrer desses vínculos, tá? Em virtude das várias espécies de poder. Usa o exemplo anterior aí, o exemplo do poder familiar. O poder familiar, a autoridade são os pais. Tá? Se há divergência no uso desse poder familiar, que ele é exercido por pessoas, não é uma pessoa, duas pessoas, né? Pai e mãe, no mínimo, né? Ou pais ou mães, não sei, dependendo do tipo da estrutura familiar. Tá? Mas só para ficar mais fácil o exemplo, o pai e a mãe, os genitores. Esses dois podem discordar do exercício do poder familiar. Aí, quem é que vai regulamentar essa divergência? Justamente o direito. E da mesma forma, o poder exercido entre os políticos, né? Entre o parlamento e o presidente. Tá? O parlamento faz uma lei e o presidente não gosta, o presidente veta. E aí, como falo? Aí eu tenho o direito para regulamentar essa situação. O que diz o direito? Ou seja, o que diz a Constituição? Diz que se o presidente discorda, ele veta, manda para o Congresso em sessão única, em votação distinta, mas sessão única, vota e tem que derrubar o veto por maioria absoluta dos votos de cada casa. Então, veja que o direito está regulamentando aí as divergências do poder exercido no âmbito da política. Então, o direito vai estar aí para estabelecer os limites e para poder resolver as divergências no exercício dos poderes. Então, o poder social, ele é a habilidade potencial, né, ou a capacidade de um indivíduo, né, do agente, de influenciar uma ou mais pessoas. Essa é a conclusão que a gente chega, que é o nosso alvo, né? Esse poder social, ele vai ser exercido aí de forma comunicativa, harmônica ou mesmo coercitiva. Por quê? Comunicativo ou harmônica? Porque, por exemplo, no poder carismático, nem sempre vai haver essa relação de coerção, né? Pode ter somente a relação ali, a sua coerção é meramente moral, né? Se você não cumprir, você fica com aquele peso na consciência, a depender do tipo do líder carismático. Então, o poder político, ele aparece já institucionalizado. Quando a gente fala de um poder institucionalizado, é que ele pertence ao governo. Ele está dentro do Estado. Esse poder político, ele aparece institucionalizado. O poder social, ele está na sociedade, ele pode vir de forma comunicativa, harmônica ou coercitiva. Dentro do poder político, nós temos a soberania, que é a expressão máxima do poder dentro do Estado. Vocês lembram o que é soberania? Lembram o que é soberania? Tem alguém para me dizer o que é soberania? Não tenho a menor ideia. Sério, Jean? Então vamos lá. Tranquilinho. Jean, soberania... Na verdade, eu respondi por todos, né, professora? Porque todo mundo ficou quieto, né? É isso. Oi. Opa, escutei uma voz. Não é a união dos poderes? Não é a união dos poderes? Não é não, Carlos. A união dos poderes, eles exercem função. Oi, Jaque. Superioridade, uma autoridade. Não, porque aí não seria soberania, seria supremacia. A supremacia, ela é superioridade. Tá? A soberania é uma característica do Estado. Todo Estado, para ser considerado Estado, ele precisa ter no mínimo 3 elementos: território, povo e governo soberano. A soberania é o poder
que o Estado tem de fazer valer a sua vontade no âmbito interno do seu país, dentro dos seus limites territoriais, e no âmbito externo, perante a comunidade internacional, certo? Então, a soberania é a capacidade que o Estado tem de autorregular-se e fazer valer sua vontade interna dentro do país e externamente, fora do país, certo? Então, esse é o poder soberano, é o poder do Estado. Tá? No caso, esse poder soberano, ele é do povo, tá? Que é o povo que exerce, mas como eu já falei, a democracia é representativa, nós transferimos essa soberania para quem vai exercer, né? Então, para os nossos governantes. Aí, essa soberania, Carlos, ela é dividida em funções do Estado. Né? Essas funções a gente chama de tripartição dos poderes. Por mais que chamo de poder, né? Os 3 poderes, o que eu divido não é a soberania, não é o poder, porque o poder é uno. O que eu estou dividindo é a função dessa soberania, que são as funções do Estado. Quais são as funções do Estado? Fazer lei, executar as leis e dizer o direito. Essas são as 3 funções do Estado. Então, soberania é a capacidade do Estado em fazer valer a sua vontade internamente, entre os seus súditos, entre os seus cidadãos, entre sua população e externamente perante a ordem internacional. Através do quê? Através do direito, através das normas jurídicas. Tá? Então, quando, por exemplo, um Estado, um país, Estado-país, tá, gente? Estado-nação, que nós falamos na ordem internacional, ele entra num tratado, mas posteriormente ele quer fazer a denúncia desse tratado, ou seja, ele quer se retirar do tratado, ele pode fazê-lo e ninguém pode impedir, porque ele tem soberania. Né? Ele simplesmente vai lá, leva um documento dele e apresenta dizendo que ele está saindo, aquele país está saindo daquele tratado. E ele pode simplesmente assinar o tratado, mas não ratificar o tratado. Assinar é você chegar a discutir tudo, concordar com as cláusulas do tratado, mas não levar a fim a efetivação desse tratado, né? Não ratificar esse tratado, ou seja, não fazer esse tratado incorporar na sua ordem interna, certo? Então, essa é a soberania. Fazer valer a vontade do Estado interna e internacionalmente. Ficou claro agora, gente? Positivo, Sim. professora. Nunca mais a gente esquece, né? Tá? Nunca mais. Então, só para encerrar assim, nunca confundo, tá? Nem Cadu, nem a Jaque, nunca confundo soberania com tripartição do poder e nem com supremacia, certo? Supremacia é superioridade, tripartição do poder é repartição de função, certo? Então, seguindo aqui, o exercício desses poderes, né, dentro de um Estado, ele sempre vai ser exercido de acordo com a Constituição. Então, a Constituição, ela determina, além da separação de poderes, que é a separação das funções, ela determina a divisão de competências. Tanto as competências dos entes federados, quem são os entes federados? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a Constituição é que determina o poder de cada um desses entes. E a Constituição também determina a competência dos poderes, né, dos 3 poderes da União, né, Executivo, Legislativo e Judiciário, que cada um pode fazer. Não só delas, dessas pessoas. Determina, por exemplo, a competência, né, do Ministério Público, a competência da Defensoria Pública, determina até a nossa competência, a competência do advogado, o artigo 103 da Constituição, que fala lá da função do advogado. Certo? Então, o nosso ordenamento jurídico, ele traz aí uma estruturação do poder, ele traz uma limitação do poder que começa já na Constituição Federal. Então, no pensamento de Foucault, ele
fala assim, senhores, quem puder estudar o poder, ler um pouquinho de Foucault, vocês vão gostar bastante. Ele fala, é bem bacana, é diferente a posição de Foucault com relação a Weber, tá? Então ele traz o poder soberano, poder disciplinar, é bem bacana, tá? Então não procura, pega um vídeo do YouTube para falar Poder e Foucault, tem vários vídeos bacanas lá. Então tá, no pensamento de Foucault, o direito seria apenas um mero catalisador das relações do poder. Então, o direito seria um instrumento de domínio à disposição dos mais fortes, tá? Porém, esses mais fortes são aqueles mais fortes no sentido aí legítimo da palavra, daqueles que alcançam aí esse poder, seja porque foram eleitos, tá? Seja porque passaram no concurso público e ganharam a toga, certo? Então, de qualquer forma, o direito ele é um instrumento, tá? Do exercício da autoridade. Então, como a autoridade exerce seu poder? Através do direito, porque todo o poder que ele tem está regulamentado já no direito. Então, em alguns aspectos, Foucault tem uma leitura semelhante à de Karl Marx, em alguns aspectos. Então, Foucault diz que o direito é um idioma de poder. Só que não é um idioma que é usado simplesmente para comunicação humana, para determinar os comportamentos humanos, tá? O dever ser, né? O direito utiliza a ferramenta de linguagem para influenciar o comportamento das pessoas, convencendo-as de comportarem de determinada forma, o que indica que o direito é o meio de exercício do poder. E de fato né? Porque, por exemplo, o juiz está numa audiência, ele dá uma ordem. A ordem é descumprida, ele tem o poder, por exemplo, de determinar a prisão imediata. Aonde ele exerce, né? Qual que é o instrumento que regula essa autoridade dele? O instrumento é o direito, porque é no direito que ele se vale para poder exercer essa sua autoridade. Está tudo escrito ali o que ele pode fazer. Então, essa palavra poder é muito intensa. Então, na descrição evolutiva do direito feita por Bitar, né? Então, ele fala assim que o direito, ou melhor, a ordem jurídica, né, a ordem normativa, né, ela teve uma evolução. Então, ele fala que a força foi substituída pelo poder e o poder foi substituído pelo direito. Então, num determinado momento da evolução social, o poder ele era exercido a ordem social era exercida pela força. Então, a força ali é muitas vezes física, depois que passou a ser mais psíquica, mas num primeiro momento foi força física. Então, era a forma majoritária do exercício de dominação. Então, veja que a autoridade que exercia a dominação natural, ela não é que ela tinha o poder, ela tinha somente força física, né? Que isso nas sociedades primitivas. Mais adiante, né, o que substituiu a força física foi o poder, porque o poder veio de forma racional, né? Ele nasceu aí no exercício da dominação político-ideológica. Então, esse poder ele veio substituindo a força física, certo? E mais adiante, no sentido de poder dar legitimidade a esse poder, o poder político ideológico foi substituído pelo direito, tá? Que é a forma majoritária de dominação. E nele tudo, no direito, ele reúne tanto a força física quanto a dominação política e ideológica e também a legalidade. O poder é a união dos três, o direito é a união dos três, porque no direito tem força física, no direito tem
domínio político ideológico. No direito tem legalidade. Então, o direito, ele é a evolução do uso da força. Começou lá nos primórdios, com o uso da força. A sociedade foi se organizando, foi racionalizando-se, até termos o direito para poder deixar a sociedade ordenada segundo a lei, sem ter necessariamente, de forma inicial, usar a força. Às vezes, somente a coação, saber que pode ser utilizada a força, é suficiente para manter a ordem. Às vezes, a gente tem vontade de matar umas pessoas, né? Mas a gente sabe que não pode matar porque vai preso. Então, às vezes, somente a mera ciência da coação já é suficiente para manter a ordem. Então, há uma relação muito, muito intrínseca entre direito e poder. Sem o direito, muito provavelmente hoje, na nossa sociedade, as pessoas teriam um comportamento aí adequado, correto, né, equilibrado, né, amistoso. Porque justamente o direito, ele tem a coercibilidade, ele tem a força para se fazer exigir, para exigir determinados comportamentos. Você tem uma placa lá para não estacionar, você estaciona, então tem o direito que tem um poder coercitivo. Qual é o poder coercitivo? Se uma autoridade chega ali, vê o teu veículo, ele pode colocar uma multa ou até linchar o seu veículo. Então, hoje, talvez sem o direito, dificilmente a gente ia conseguir com que as pessoas pudessem exercer o poder de forma civilizada, né, de forma organizada. Então, é por meio dessa força jurídica, tá? Essa força do direito e do exercício do poder que o direito cumpre os seus objetivos em relação à sociedade, que é a organização e proteção e segurança jurídica e segurança física e psíquica. No entanto, a gente tem que ficar muito atento, porque esse poder, como ele está na ordem jurídica, ele vai ser exercido por autoridades. Só que essa autoridade, ela pode ser levada, né? O poder pode subir para a cabeça. Também já devem ter escutado essa expressão, né? O poder pode ter subido pela cabeça. Veja que aí a gente tem que ficar de olho, principalmente nós juristas, para ver se esse poder que o direito concedeu a essas pessoas no âmbito do Estado, ou seja, dos servidores públicos, agentes públicos, empregados públicos, né, governadores, juízes, servidor público em geral, se eles não estão usando indevidamente esse poder estatal. E como se caracteriza o uso indevido do poder estatal? Pelo ato abusivo ou ato arbitrário. Então, veja, a gente já falou que poder é ação, é possibilidade de agir. Tá? Esse agir, ele pode ser potencial ou pode ser atual. E sendo atual, é o ato. Está agindo. Por isso que é chamado de o uso indevido do poder estatal é chamado de ato abusivo ou ato arbitrário. No ato abusivo, existe aí a legalidade daquela pessoa em praticar aquele ato. Porém, ele extrapola os limites do seu direito de praticar aquele ato. Ele extrapola os limites da lei. Então, ele abusa do seu direito de poder estatal. O ato arbitrário, ele é realmente ilegal. A pessoa não poderia praticar aquele ato. Vamos dar um exemplo. No ato abusivo, simplesmente você estaciona o seu veículo num local que é permitido e passa um guarda municipal que quer estacionar a viatura ali. Mas dá para ver que tem outros espaços, mas ele quer estacionar ali, porque ali, sei lá, na frente da casa dele, na frente da loja de alguém, é um lugar que ele quer ir e ficar de olho na viatura para poder escutar o ponhamos, tá? Aí o guarda, ele fala assim, ó,
eu quero que você tire o seu carro daí, porque senão eu vou te multar. Não, mas peraí, por que você vai me multar, sendo que eu posso estacionar aqui? Não, porque eu não quero que você estacione aí. Mas se você não quer, você está agindo abusivamente, você tá com abuso de autoridade aqui. Se eu não estou descumprindo a lei, então eu posso estacionar aqui. Aí, você não tira o carro. O guarda vai lá e emite uma multa. Veja que ele está simplesmente... aquele ato de emitir multa, que é um ato legal, que ele pode emitir multa, esse ato é abusivo, porque não há no direito algo que fundamente, que legitime as condições em que aquela multa foi imposta. Isso é um ato abusivo do direito, tá? E o ato arbitrário? O ato arbitrário, ele é ilegal, ele viola os direitos. Vamos supor assim, numa sentença judicial. Aí o escrivão vai e assina a sentença judicial no lugar do juiz. Por que é um ato arbitrário? Porque perante a ordem jurídica, o escrivão, ele não tem poder para assinar uma sentença. Só quem assina a sentença é o juiz. Então, ele está cometendo uma ilegalidade, porque ele assinou no lugar do juiz e está ali dizendo o direito que ele não devia dizer. Certo? Então, essas são as duas formas do uso indevido do poder estatal. Quando esse poder ele é usado abusivamente ou arbitrariamente. Abusivamente, quando tem o direito de fazê-lo, mas faz além dos seus limites, violando direitos. Arbitrariamente, quando não tem o poder de fazê-lo, mas o faz e também viola direitos. Então, veja que não é simples o poder na esfera estatal, né, na esfera governamental. E a utilização dele deve ser feita de forma responsável. E nós somos aqui as pessoas que temos que ficar de olho aí, sermos os fiscais para que não haja nenhuma abusividade ou arbitrariedade no uso do poder. Então, a partir desse pensamento, dos pensamentos aí de Foucault, podemos afirmar que o direito, sim, é instrumento de poder. Mesmo porque a gente viu que às vezes as pessoas valem porque eu sou juiz, eu sou autoridade, tá? E acaba fazendo algo que não é o poder estatal legítimo. É um ato arbitrário ou é um ato abusivo. Então, o uso do poder, Espera um pouquinho que Então, o uso do poder, ele pode ser voltado para o bem, para buscar paz, para buscar harmonia social, para buscar aí a justiça, a igualdade, mas também ele pode ser usado para o mal. Ele pode ser usado aí para o poder, até o mesmo poder dentro da lei, que a gente acabou de ver do ato abusivo, ele pode ser usado tanto para abusividades, até mesmo quanto a arbitrariedades ou a manipulação da autoridade, que tem autoridade para exercer aquele poder, para atender os seus próprios interesses. Tá? Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, tanto em usar o poder para quem já os tem, aí no âmbito da esfera estatal, que eu sei que alguns de vocês já têm esse poder, e quanto para fiscalizar o uso desse poder, para que ele não seja feito de forma arbitrária ou de forma abusiva. Certo? Queridos, alguma pergunta? Ficar quietinho. Sim, professora. Pois não, querido. Fala, Zé. Eu não sei, eu acho que eu vou jogar um pouco de pimenta no olho, mas para que se haja o poder, eu acho que tem que existir obrigações. E para que a gente também se submeta ao poder, também tem que existir obrigações. Aí o direito entra justamente no meio dessas duas coisas, né? Exatamente isso que a gente acabou de ver. Que o direito Então, traz os limites. Quando eu falo em limites, Eusébio, essas obrigações que você está falando. Ah, entendi. Porque
Eu fico imaginando o seguinte: se o patrão ele tem o poder, o empregado ele está submisso ao poder do patrão. Só que o patrão tem obrigações e o empregado também tem as suas obrigações. Aí, se um desses dois viola as suas obrigações, o patrão parou de pagar o salário, ou o empregado não está fazendo o trabalho dele, está deixando de cumprir uma obrigação. Aí gera um litígio que está entrando o direito no meio. Exato, é isso mesmo. Você sempre tem que lembrar, Eusébio, da máxima, que todo direito corresponde ao dever. Os deveres são as limitações do direito. Então, quando a gente fala de limitações, nós estamos falando de deveres e obrigações. Quando a Constituição determina lá que o veto deve ser informado em 48 horas, olha o limite do poder aí, presidente da República, o senhor tem o poder de vetar. Porém, o limite do seu poder é vetar somente por questões jurídicas e políticas. Esse é o primeiro limite. Segundo limite, informar ao Senado que vetou a matéria em 48 horas. Certo? Entendi. Então, todo exercício do poder no âmbito jurídico, ele possui seus limites e suas obrigações. Então, eu posso estar resumindo assim: se para que exista o poder, tem que existir deveres e obrigações, então. Sim. O poder é limitado pela ordem jurídica. Tá. E aí, aonde está entrando nós, que eu digo o seguinte: o direito está entrando justamente no meio dos dois casos, né? Tanto de quem tem o poder e de quem está submisso ao poder. Exato. Então acho que eu fiz um resumo da aula, mais ou menos. Exato. Para quem tem o poder, o direito, ele estabelece os limites, e para quem é o subordinado, o submisso, ele traz garantias, ele traz direitos, né? Que esses direitos são limites do exercício do poder. Nós não falamos na aula passada que no Estado Democrático de Direito, o limite da atuação do Estado são os direitos fundamentais. Então, todos os direitos fundamentais são limites do poder. Então tá, de minha parte, uma boa noite a todos. Obrigada. Mais alguém? Ademir, eu vi que você abriu o microfone, gostaria de falar algo? Não, professora, eu só queria dar uma boa noite mesmo. E gostei da aula, viu? Ok. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Francisco? Marcelo, pois não? Não, pergunta não, Pro. É uma reflexão. Eu não entendi assim. Eu entendi tudo que você falou sobre o poder. Só assim, eu não entendi a relação de problemas atuais do poder. Você não entendeu a relação dos problemas atuais do poder? Eu não consegui Na realidade, achar os problemas, né? A gente falou do poder no sentido genérico, nós não falamos dos problemas atuais do poder, entendeu? Aí cabe uma reflexão sua. Nós não há problemas. Oi? É que está no título, é conceito e problemas atuais do poder. Então, mas não são problemas dentro dessa perspectiva filosófica, entendeu? Não atuais no sentido com a nossa atualidade. O problema de limitação, entendeu? É uma forma genérica do estudo do poder. Não é uma forma sociológica implícita à realidade brasileira, entendeu? Porque eu sempre fico tentando criar o link, né? Entre, assim, o que é correto e certo, né? O que é justo, o que é de direito, e uma situação que às vezes não ocorre na realidade, né? Que por vezes uma desordem social, uma forma de interpretar equivocada dos direitos e deveres que talvez gere isso, né? Mas entendi. Então, aí pega essa perspectiva teórica global, né, no estudo do poder, e aí você mesmo faz uma reflexão sobre o exercício do poder, né, no âmbito, se você quiser levar especificamente para a questão do Brasil, ou internacionalmente, a relação do Brasil com outros países, aí cabe a vocês, cada um, fazer a sua reflexão para aplicar essa teoria. Certo? É porque quando a gente estava na aula, eu percebi muita crítica, né, aos perigos, né, que o poder pode trazer, da autoridade, etc. E tal.
E aí eu fiquei tentando relacionar na nossa sociedade, né? Mas lembra que, apesar de... Não é bem crítica, sinais de alerta, vamos colocar dessa forma, que o poder é necessário. Não tem como falar que ele não é necessário. Ele é necessário em qualquer ambiente social. Tem que ter uma liderança, até nas brincadeiras de criança. Tem que ter alguém que vai assumir as condições. Então, ele é necessário à ordem social. Esse eu acho que é o ponto positivo do poder, que ele é necessário, não tem como falar. De poder, ele é necessário. Muita gente quer ser livre, né? Livre do quê, né? É verdade, né? Livre da responsabilidade. Obrigada, viu, Marcelo? Mais alguém? Os meninos que iam falar? Francisco? Não, só dar boa noite aí para a senhora, para todos aí. Boa noite, bom final de semana. Tá certo. Queridos, obrigada. Como sempre, é um prazerzão estar aqui na sexta-feira conversar com vocês. Torna aí o término da semana muito agradável, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos.